Essa aula de hoje é direcionada para a segunda série do ensino médio A, B e C. É a primeira aula do segundo semestre. Então peguem os cadernão de vocês, cadernão 3, e vamos para a aula de número 11. Eu estou com muita saudade de vocês. Sigam firmes e fortes, viu? Ainda estamos na geração de 30, na prosa modernista, geração de 30, e hoje nós vamos de Jorge Amado. O Jorge Amado, que é esse autor brasileiro, muito, muito lido fora do Brasil. Ele chega a ser até leitura indicada em Portugal. Tem muitas edições, é o mais traduzido, né, para muitas línguas. Então é um autor de uma relevância muito grande, o Jorge Amado. Ele que, na literatura, Érico Veríssimo e Jorge Amado, eles são responsáveis por mostrar um Brasil ainda não revelado na literatura, como os outros também, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, que nós vimos na aula passada, né? Então nós temos Jorge Amado, literatura e militância. Ele que sempre militou em busca de mostrar as desigualdades sociais, mostrar a miséria, né? E hoje eu quero mostrar para vocês uma obra, Capitães da Areia. Mas antes de falar do Capitães da Areia, eu queria só dizer para vocês que tem outras obras também que mostram as mulheres de Jorge Amado, Gabriela Cravo Canela, né? Tieta do Agreste e outras mulheres muito fortes na literatura do Jorge Amado. Estamos na Bahia do cacau que era tão importante, o ouro brasileiro, que virou até também uma figuração de dinheiro, né? Cacau. Ele vai mostrar relações injustas de trabalho, como vocês já viram algumas adaptações dele para novelas, filmes, você já deve ter acompanhado, em que ele é um autor muito crítico. Ele mostra essa desigualdade, essa omissão do governo, essa exploração do homem pelo homem, né? É muito importante essa literatura do Jorge Amado para quem vai fazer o Enem, para fazer citação da redação. Por meio do Capitães da Areia, ele vai mostrar, retratar esse Brasil desigual. Também tem uma ligação com o que escreve a escrita robespierriana também. Isso é muito importante. Então, eu queria só mergulhar com vocês em Capitães da Areia. Nós temos aí, aqui nesse meu, nós já temos muitas edições desse que eu estou trabalhando com vocês. E essa entrada à ação na vida de menores abandonados, né? Eu queria muito que toda a minha turma lesse Capitães da Areia e descobrisse em Pedro Bala a realidade de centenas, milhares de crianças abandonadas Brasil afora, né? Então nós temos aí o ambiente, o local, o espaço Salvador, um cais abandonado, em que se abrigam crianças de 8 a 16 anos, né? Aí nós temos com isso os efeitos da má distribuição de renda, nós temos a marginalidade, nós temos crianças discriminadas por um sistema social muito perverso, e sem contar a negligência estatal, a omissão das autoridades que deveriam acolher esses meninos, oportunizar a eles condições de vida humanas e igualitárias. Nós temos a omissão, né? Então, rapidamente aí, nós vamos ver que a obra vai mostrar o cotidiano desses meninos, né, abandonados desse velho trapiche, e liderados por Pedro Bala. E Pedro Bala que chegou à liderança, né, porque conseguiu vencer aí uma briga com o outro ali para chegar a ser o líder, né? É um menino corajoso, ele tem um passado muito importante na sua visão, né? Ele é filho de um sindicalista que foi assassinado, e ele tem que se entregar aos pequenos furtos para sobreviver, juntamente com aqueles que estão
no trapiche abandonado. Tá? Então nós temos aqui a descrição, tudo começa aí com o velho trapiche, que faz muito parecido com o próprio Cortiço, do Aloysio Azevedo, uma literatura naturalista, né? Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Ele vai narrando ali o lugar de acolhimento, que é aquele trapiche abandonado. A narrativa é de cunho realista, então nós temos aí o romance supervaloriza a humanidade das crianças, nós temos a humanização das crianças em contraponto à ganância, o egoísmo das classes dominantes. Então as crianças tocam muito o coração do leitor, sensibilizam muito o coração do leitor e ajudam também a esse engajamento social, porque a arte ela tem também essa forte potencialização de nos convidar a nos engajar no processo social, a ter um olhar crítico, né? E nós vamos aí verificar como começa a obra. A obra começa, o prólogo da obra são várias cartas, a redação do jornal, né? Várias cartas. É a carta do secretário-chefe da polícia, que essa carta me chama a atenção, como ele trata os meninos, né? Como é que ele fala dos meninos, né? E também tem uma mãe que fala das crianças em condições miseráveis do reformatório. E no início da obra, nessa carta da redação, nós temos crianças ladronas. Olha só, gente. É muito impactante a literatura, a prosa modernista da década de 30, ela é muito impactante. Quando você mergulha no universo do Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, você conhece um Brasil que vivemos e que estamos, onde a persistência da desigualdade, do abandono, né? E de como políticas, velhas políticas, elas se revisitam num compromisso muito mais com os seus próprios desejos, suas próprias ganâncias ou busca pelo poder, do que propriamente em construir uma sociedade justa, igualitária, com condições de educação, saúde, moradia, né? E nós vamos ver aqui, olha só como a carta se dirige às crianças. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime, não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Então, é um empurrando para o outro, aí o chefe de polícia já vai falar de uma outra autoridade, e resolver o problema daquelas crianças, isso acaba não acontecendo, né? Nós vamos ver aqui a solicitação de providência da polícia e do juizado de menores, no sentido da extinção deste bando, olha só, e para que recolham esses precoces criminosos que já não deixam a cidade dormir em paz, o seu sono tão merecido. É revoltante, né, gente? É revoltante esse ponto aqui, onde Instituto de Reforma de Crianças ou as prisões. Então, as crianças, no dizer aqui do texto, da carta, né? A negligência estatal, ela é muito clara, o preconceito, o abandono, né, a desigualdade. E aí nós vamos observar aqui os Capitães da Areia, o grupo, né? Aqui é uma cena, não sei se vocês estão visualizando bem, da Cecília Amado, um filme, né, adaptação do livro do Jorge Amado, Capitães da Areia. Então aqui são as personagens da obra da Cecília Amado, o filme, né, obra fílmica. Aí nós temos o Pedro Bala, a descrição dele aqui, é muito importante, eu não vou me ater muito a isso, mas o professor, por exemplo, é uma personagem que chama atenção. Eu vou falar de algumas personagens. Pedro Bala, eu já falei que ele é o líder, né? Ele que vai ali, na verdade, se responsabilizar pelo ordenamento, pela liderança daquelas crianças.
Ele que tem uma consciência, essa consciência, ela vai se abrir mais ainda quando ele conhece a Dora, porque ele conhece só um outro lado da vida, que é a dor, a violência, o abandono, a solidão. E quando ele conhece a garota, a menina Dora, que é uma personagem incrível, uma menina que vai ser uma espécie de mãe ali, ele vai descobrir o amor. E quando a Dora morre, vítima da varíola, ela na verdade está lá por conta da varíola, dos pais que morrem, ela fica órfã e vai para lá. E quando ela morre, nós temos aí o amadurecimento do Pedro Bala, né? E o compromisso dele de prosseguir a vida do pai dele, que era um sindicalista, um homem engajado na sociedade, que lutava pelo bem comum, que lutava pela igualdade social. O professor é incrível, porque o professor, ele é espécie de intelectual, né? E o professor, ele vai... Às vezes, quando eu leio a obra, dá vontade de eu entrar na obra e ler junto com o professor. Então, o professor é uma personagem incrível. E eu vou encerrar falando rapidamente aqui, tem um gato também aqui, do Sem Pernas. O Sem Pernas, literalmente, é a personagem que nos move e comove. Sem Pernas é órfão, Sem Pernas sempre apanhou muito da polícia, então a gente visualiza aí essas instituições em que as pessoas estão lá para cuidarem do bem-estar, acabam algumas pessoas matando e provocando sérios danos às crianças. É o caso do Sem Pernas. Então, Sem Pernas, ele ficou coxo, aleijado, né, de tanto apanhar da polícia, como diz o texto. E ele é extremamente... Ele entra na casa das pessoas, ele até, em alguns momentos, uma mulher quer cuidar dele, mas ele só conhece da vida a dor, a amargura. E a cena que eu vou encerrar esta aula, convidando vocês a lerem a obra Capitães da Areia para várias funções, para várias intenções, né? Não só o Enem, citação, né? Mas para a própria vida de vocês, pessoal, que é para ter esse embate através da literatura, o embate social. E não se deixar de levar adiante essa proposta de engajamento social do Jorge Amado, de lutar. Todos nós devemos lutar pelo bem comum, à nossa maneira. Nunca nos conformarmos do modo como a sociedade ela trata as pessoas, aqueles que mais precisam, né? Sobretudo numa conjuntura social onde as mazelas sociais, as desigualdades sociais são gritantes e recorrentes e persistentes neste país, o Brasil. Eu vou ler a cena do carrossel. A necessidade de afeto do Sem Pernas, ela salta os olhos na narrativa do Jorge Amado. O Sem Pernas recuou e a sua angústia cresceu. Todos procuravam um carinho, qualquer coisa fora daquela vida. O professor nos livros, né? Outros personagens na própria igreja, outros de amor de mulheres como o gato, né? E, enfim, todos estão ali numa dinâmica de busca de afeto, de busca de carinho, né? E o Sem Pernas sentia que uma angústia o tomava e que era impossível dormir. Então, à noite, essa dor do Sem Pernas, ela era ainda mais intensa, porque se dava conta da sua condição, se dava conta do abandono, se dava conta de lutar sozinho. E aqueles que deveriam protegê-lo não o faziam, ao contrário disso, o maltratavam, né? E eu vou ler a cena do carrossel para vocês, quando ele vai ficar no carrossel, porque é uma longa situação aí dele com volta seca, e ele vai dar uma volta no carrossel. Essa volta no carrossel que eu queria mostrar para vocês, encerrar essa aula com essa volta no carrossel, né? Vamos ver aqui,
Sem Pernas e o Carrossel. Analisem bem esse capítulo de Capitães da Areia. Depois vai o Sem Pernas, vai calado. Porque quando Volta Seca vai no Carrossel, ele pensa que ele é um dos bandos do Lampião, que ele sai atirando, né? Ele queria ser um dos cangaceiros, né? Mas quando Sem Pernas vai ao Carrossel, ele vai calado. Uma estranha comoção o possui. Vai como um crente para uma missa, um amante para o seio da mulher amada, um suicida para a morte. Vai pálido e cocheia, monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados, seus ouvidos não ouvem a música da pianola, só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está num carrossel, girando no cavalo, como todos aqueles meninos que têm pai e mãe. E uma casa, e quem os beije, e quem os ame. Então, na hora que ele dá a volta no carrossel, o sonho do Volta Seca é só ter amor. É só ter quem o beije e quem o ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor esta certeza. Já não vê os soldados que o surram. O homem de colete que ria, Volta Seca os matou na sua corrida. O Sem Pernas vai teso no seu cavalo. É como se corresse sobre o mar para as estrelas na mais maravilhosa viagem do mundo. Uma viagem como o professor. Como o professor nunca leu e nem inventou. Seu coração bate tanto, tanto, que ele aperta com a mão. E esse sentimento que a gente tem de acolhimento neste momento, em torno do sonho do Volta Seca, de beijá-lo, de abraçá-lo, de apertá-lo contra o peito, é esse sentimento que tem que nos mover para todos. Nós não podemos jamais acolher tudo aquilo que atenta contra o indivíduo. Precisamos, na arte, trazer da arte elementos para a nossa vida. Com vocês, então, eu vou pedir essa leitura para um trabalho, né? Depois eu converso com vocês, Capitães da Areia.